is the path I started us on. Our very strength invites challenge. Fala galera, aqui é o Felipe, o cara do canal, e hoje nós vamos ranquear os melhores trajes adaptados dos personagens da Marvel depois da vinheta. Fundada em 1939, a Timely Comics, que futuramente se tornaria a Marvel Comics, teve como seus primeiros super-heróis o Namor, o Príncipe Submarino, o mesmo antagonista que vai aparecer agora em Pantera Negra 2 e o Tocha Humana. Sim, o Tocha Humana foi criado muito antes do Quarteto Fantástico, mas aqui ele não é o adolescente Johnny Storm. Aqui o Tocha Humana é um androide que, quando entra em contato com o ar, entra em combustão, e que inclusive recebeu um easter egg no filme do Capitão América, o Primeiro Vingador. Entretanto, esses personagens não eram criações 100% originais da Timely. O primeiro super-herói 100% original criado pelos artistas da Timely Comics surgiu em 1941, que todo mundo aqui conhece, o maior símbolo de patriotismo dos quadrinhos, o Capitão América. Não sei se consigo fazer isso. É por isso que foi escolhido. Usando o contexto da Segunda Guerra Mundial como plano de fundo, o Capitão América foi responsável por gerar grandes lucratividades e maior engajamento dos quadrinhos durante esse período tão conturbado da história. Mas, após o fim da Segunda Guerra Mundial, os leitores perderam interesse nessas figuras encapuzadas e o gênero de super-herói foi deixado de lado para dar espaço a outros gêneros de sucesso nas bancas que o público queria consumir, como o gênero de faroeste, terror e monstros. E Stan Lee, que a essa altura já havia sido contratado pela Timely Comics, que também havia sido renomeada como Atlas Comics, não curtia nem um pouco escrever esse tipo de história. Inclusive, Stan Lee estava tão insatisfeito com essa nova demanda do mercado que ele estava preparando a sua carta de demissão, já que não eram essas as histórias que ele queria contar. Outro fator que fez com que Lee ficasse extremamente insatisfeito com o mercado de quadrinhos é que em 1954 foi criada uma censura específica para os quadrinhos, a Cold School Authority, e que graças a essa censura da época, todos os quadrinhos durante décadas passaram por uma reformulação e uma limitação da escrita dos seus diálogos, dos seus temas e das artes que eram feitas nas páginas das revistas. Mas quem diria que um jogo de golfe em que Stan Lee nem sequer estava presente mudaria sua vida para sempre, já que em um belo dia um dos editores da DC estava jogando golfe com o então chefão da Atlas Comics, e em uma conversa descontraída, o editor da DC comentou que a nova HQ de super-heróis deles estava vendendo igual água, a Liga da Justiça, e que eles acreditavam que a era dos super-heróis nas bancas havia retornado. Escutando isso, o chefão da Atlas correu imediatamente atrás de Stan Lee e implorou para ele criar um novo grupo de super-heróis para que eles pudessem bater de frente com a Liga da Justiça e lucrar horrores. Inicialmente, Lee relutou, mas, ouvindo o conselho de sua esposa, ele decidiu apostar todas as suas fichas e fazer o grupo de super-heróis que ele sempre quis fazer, contando a história da maneira que ele queria e apresentando os elementos visuais que reverberariam durante todo o futuro e construção dos demais super-heróis que viriam a seguir na Casa das Ideias. Mas vale ressaltar que Lee não curtia muito a maneira como as histórias da Liga da Justiça e da DC como um todo eram contadas, porque ele acreditava que heróis que não representassem a moralidade volátil do ser humano e que não tivessem medos, angústias, ganâncias ou inseguranças e que atuassem em uma cidade fictícia não geraria empatia suficiente ou identificação com o grande público. Assim, em 1961, era lançado nas bancas Quarteto Fantástico número 1. Mentally altered our DNA. That's gross. Reed, look at me.
I can't. He's hitting him from his core. A grande história que levou a Atlas Comics a ser Marvel Comics, que levou toda essa indústria dos quadrinhos mais realista para os holofotes. O quarteto vendeu milhares de cópias e era a história que Lee sempre quis ler na infância quando lia histórias em quadrinhos. O Quarteto Fantástico representava tudo e todos. Eram super-heróis que viviam em Nova York, que tinham inseguranças, problemas de relacionamentos, medo, que não se davam muito bem com seus poderes e que, diferente do Superman ou de outros super-heróis, o Quarteto Fantástico recebia seus poderes através da ciência, já que aqui os seus poderes eram oriundos de uma radiação cósmica da qual eles foram expostos, o que era uma marca registrada do Stan Lee. Ele sempre usava a ciência como fator de origem para os poderes dos seus personagens. Logo em seguida, Lee ainda criou o Incrível Hulk, que era um cientista que, após ser atingido por radiação gama, virava um monstro cinza e horrendo. Depois disso veio o Demolidor, um super-herói cego que, após ter produtos químicos que queimaram seus olhos, ele teve sua audição e seus demais sentidos extremamente apurados. I'm not seeking forgiveness for what I've done, Father. I'm asking forgiveness for what I'm about to do. E a sua maior criação, o Homem-Aranha. Truth is, it wasn't always like this. There was a time when life was a lot less complicated. Mas nenhum dos heróis de Lee seria tão memorável sem os seus trajes icônicos. E para criá-los, Lee pôde contar com seus dois maiores parceiros dentro da Casa das Ideias, Jack Kirby e Steve Ditko. Jack Kirby foi responsável por criar o visual de personagens icônicos, como Capitão América, Hulk, Homem de Ferro, Thor, Surfista Prateado e os X-Men. Falando um pouco das inspirações por trás desses personagens, o visual do Hulk foi inspirado no monstro Frankenstein, inclusive por isso que ele tem aquela cabeça mais quadrada. Outra criação brilhante de Jack Kirby foram os Celestiais. Se aproveitando muito de conceitos de fantasia e ficção científica espacial, Jack Kirby conseguiu extravasar todos os seus delírios geométricos na criação dos Celestiais, que eram grandes robôs humanoides que serviria como base para toda a criação de mitologias espaciais dentro da Marvel, e que inclusive foi homenageada de maneira brilhante na criação estética de Sakaar no filme Thor Ragnarok. Outro fato curioso, agora falando sobre a criação do traje do Homem-Aranha, é que quando Stan Lee pediu para Steve Ditko desenhar o traje do herói, a primeira coisa que ele deixou claro é que ele queria que o Homem-Aranha tivesse uma máscara que cobrisse todo o seu rosto. Lee acreditava que o diferencial da máscara cobrindo todo o rosto permitiria aos leitores e aos personagens daquele universo a sensação de que qualquer um pode ser o Homem-Aranha, porque de fato qualquer um pode ser um herói. With great power comes great responsibility. This is my gift. Wow. It is my curse. Who are you? Who am I? I'm Spider-Man. Outros quadrinistas optaram por um visual mais simplista para os personagens da Marvel, como por exemplo o visual do Justiceiro, que é um homem usando calça jeans, camisa, um sobretudo preto e um colete com uma caveira branca no peito, e que inclusive essa iconografia do personagem ao longo das décadas foi adotada por forças especiais, militares e policiais ao redor de todo o mundo, o que é uma homenagem que o próprio criador do Justiceiro não gosta nem um pouco,
já que, querendo ou não, o Justiceiro é um assassino, um anti-herói que mata sem escrúpulos todos os bandidos e supervilões que cruzam o seu caminho. Why did you help me in the bar that night? What was I supposed to do? I had to get involved. It is what it is, I guess. You know, it's almost like you were happy for the excuse. E bom, sendo simples ou não, sendo exagerado, grandioso e colorido, ou algo mais discreto e contido, herói ou anti-herói, os personagens da Marvel já receberam inúmeras adaptações live action nos cinemas e nos serviços de streaming. E agora nós vamos fazer um top 10 com os melhores trajes que os personagens da Marvel já tiveram em versões live action, valendo absolutamente qualquer adaptação que envolva esses personagens. E abrindo a nossa lista, em 10º lugar eu coloco aqui o traje do Demolidor da Netflix. Em 9º lugar, Homem-Formiga e Vespa. Em 8º lugar, Miss Marvel. Em 7º lugar, Sam Wilson, o novo Capitão América. Em 6º lugar, Cavaleiro da Lua. Em 5º lugar, o espetacular Homem-Aranha 2. Como eu já disse no meu vídeo anterior, falando sobre os melhores filmes de origem de super-herói, eu deixei bem claro lá que o meu traje favorito do Homem-Aranha é o traje do Sam Raimi do Tobey Maguire. Mas, como o objetivo dessa lista é ranquear os melhores trajes, os trajes mais fiéis ao material original, eu não posso aqui deixar de fora o traje do espetacular Homem-Aranha 2, que é extremamente fiel ao Homem-Aranha dos quadrinhos, com aquelas lentes reflexivas maiores, o traje extremamente saturado e colorido e com um físico mais esguio, além, é claro, dos lançadores de teia mecânicos. É o Homem-Aranha raiz. Esse aqui é o traje definitivo do Homem-Aranha raiz, feito pelo Peter, costurado por ele, criado, idealizado, tudo feito pelo Peter, sem precisar ficar com a ajuda do Sr. Stark. Em 4º lugar, Deadpool. Provavelmente, se eu estivesse fazendo esse vídeo em 2016, eu colocaria o traje do Deadpool ou em 2º ou em 1º lugar, já que o traje do Deadpool, ele é absurdamente incrível. Fora o fato dele ser uma recriação tão exata aos quadrinhos, mas ele consegue ser melhor do que o do Sam, por exemplo, ou que o do espetacular Homem-Aranha. Porque aqui, o Deadpool, ele tem as lentes brancas, características dos quadrinhos, e ele ainda tem a movimentação dos olhos mais cartoon, também igual a dos quadrinhos e das animações. Fora a paleta de cores idêntica e aos equipamentos e aos detalhes da postura do traje, que o torna extremamente realista e ao mesmo tempo cartunesco e fiel à versão dos quadrinhos. Em 3º lugar, Doutor Estranho. O 2º melhor traje da saga do infinito é o do Doutor Estranho. Um traje extremamente minimalista que evoca a grandiosidade e a elegância de um mago, além dos detalhes minimalistas da capa, da costura do traje, fora o cavanhaque e o cabelo do Doutor Estranho, que é igual ao dos quadrinhos também. Até nisso os caras se empenharam em deixar próximo ao material original. Agora, em 2º lugar, eu vou colocar aqui o visual dos Celestiais. Mas pera. Você deve estar se perguntando, mas o visual dos Celestiais não é um traje, né? Não é uma roupa que eles estão vestindo. Sim, concordo. Mas eu vou dar uma roubada aqui no jogo e colocar os Celestiais, porque eu acho que a caracterização deles é a melhor caracterização que a gente vai ver nessa nova saga da Marvel. E se não for a melhor, com certeza vai ser uma das melhores. Os Celestiais em Eternos tem um CGI primoroso, lindo. Qualquer cena do filme, o filme dos Eternos é uma merda, tá? Eu achei uma bosta. Mas qualquer cena que os Celestiais aparecem no filme, você pode tirar um print e moldurar, porque é uma obra de arte, parece um quadro pintado. É lindo. Em 1º lugar, na minha opinião, o melhor traje da Marvel é o Homem de Ferro, a armadura Mark III no primeiro filme do Homem de Ferro. Eu coloco aqui o traje do Homem de Ferro como o melhor traje de toda a Marvel por todo o contexto da época. O filme do Homem de Ferro foi feito numa época
em que os filmes de super-herói não recebiam todo o orçamento milionário que eles recebem hoje em dia. Fora que O Homem de Ferro foi o primeiro filme gravado, produzido e dirigido pela Marvel. E na época a Marvel ainda estava se recuperando de uma falência. Então, o filme do Homem de Ferro tinha tudo para dar errado, tudo. Eles tinham chamado um ator que tinha acabado de ser preso há pouco tempo, que tinha vício em drogas, em bebida, e que ninguém mais botava fé no talento dele. Era uma aposta do estúdio, era a primeira vez que a Marvel fazia algo fora das animações e fora dos quadrinhos, e era um personagem que precisava muito de uma computação gráfica extremamente realista, e que na época nós tínhamos sim filmes extremamente convincentes no CGI, mas nos filmes de super-herói a computação gráfica ainda era um fator extremamente limitante e precário. Então, numa época onde o orçamento dos filmes de herói não era lá essas coisas, era um estúdio iniciante, era uma empresa que vinha se recuperando de uma falência, que apostou todas as suas fichas em um ator que tinha destruído com a sua própria carreira. E eles conseguiram fazer um dos melhores CGIs de super-heróis de todos os tempos. É de tirar o chapéu. Até hoje a computação gráfica daquele filme flui naturalmente. Uma computação gráfica impecável, perfeito, sem defeitos técnicos. Além de ser um dos melhores filmes de origem de todos os tempos. Então sim, para mim, devido a todo o contexto por trás da criação, do visual, do Homem de Ferro nesse filme, eu dou a ele o título de melhor traje de todos os personagens da Marvel. Challenge incites conflict. Conflict breeds catastrophe. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, assiste também os meus outros vídeos, link aqui na descrição. Assiste também o meu filme Reviver e até o próximo vídeo, galera. Falou!